Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo nós vamos falar sobre astrofotografia de céu profundo. Mais precisamente eu vou mostrar todo o meu workflow, ou seja, todo o meu fluxo de como eu empilho uma captura, né, ou múltiplas capturas, como eu faço pré-processamento, processamento até o pós-processamento, tá certo? Ficou interessado? Assista o vídeo após a vinheta. Bom, nesse vídeo aqui eu quero mostrar todo o processo que eu faço, né? Ou seja, todo o workflow após a captura, né? E aqui é o meu workflow de 2024, mais precisamente aí estamos falando agora de setembro, fim de setembro de 2024. Por quê? Porque esse processo muda, surgem novos softwares, novas técnicas, né? E até mesmo quando a gente processa galáxia é de uma forma, quando a gente processa nebulosas é de alguma outra forma, e assim por diante, né? Então aqui, esse é justamente o processo que eu estou usando agora, ok? Então, o que que eu acho? Qual que é a ideia aqui? É eu mostrar passo a passo do que eu faço, né? E aí vocês podem fazer ou não dentro do vídeo de vocês, tá certo? Deixa eu vir aqui para o meu computador. Então a gente vai começar. Acho que a primeira parte é justamente a questão do empilhamento. Vamos utilizar aqui a nebulosa da Trífida, né? No caso da Trífida, eu fiz 4 sessões de capturas, né? Os números aqui 40, 32, 3 e 29 significa a quantidade de fotos que tem. Daqui já são fotos que eu já fiz, eu já olhei antes, e aí eu já sei que tem uma qualidade interessante para fazer. É importante, após você fazer a captura, você selecionar sempre as melhores fotos, né? Então, isso daqui eu já fiz. A gente vê que são fotos que eu tirei já faz um tempo, né? Eu tirei em agosto, 4, 5, 6 e 7 de agosto. E eu só estou deixando para processar agora, né? E a primeira parte é justamente o que? Então vamos, que é o empilhamento, né? O empilhamento, eu tenho um vídeo só sobre formas de empilhamento que eu utilizo, mas aqui, como nós estamos falando de 4 sessões, ou seja, 4 noites de empilhamento, o software que eu uso nesse caso é o Cyrillic, que eu vou abri-lo aqui, tá? Então eu vou abrir, tem um vídeo específico sobre o Cyrillic, tá? Não vou passar muitos detalhes aqui, mas o que é importante a gente, ele já está configurado, né? Ele vai depois salvar o arquivo processado dentro do diretório aqui process, né? Não, deixei ele em branco. E aí eu vou começar aqui um novo, vou começar um novo projeto aqui, tá? Então, posso chamar M20, Trífida. Eu tenho quantas sessões? Eu tenho 4 sessões. Eu fiz com DSLR. O que mais que eu coloco aqui? Acho que é só, né? Ok, então aqui ele já colocou as 4 sessões. Eu vou vir em cada uma das sessões, né? E vou justamente colocar os arquivos, né? Então eu posso vir simplesmente arrastar, ou eu posso vir aqui dar em Edit. Eu vou arrastar que é mais fácil. Então as lights, né? Eu tenho aqui as lights. A próxima são as baias. Eu vou fazendo aqui. Se no vídeo se ficar muito demorado, aí eu acelero essa parte, tá, pessoal? Para também não ficar o vídeo muito longo. Darks e flats. Aqui. Então, flats. Então, da seção 1 tá ok. Vamos para a seção 2. Legal. Agora eu vou acertar aqui toda a parte de processo, né? Então aqui eu vou fazer o subtraction do bias, né? Vou fazer cosmetic correction. No bias não mexo nada. No darks nada. No flat nada. Deixa eu só olhar o processo. Não, tá errado, tá errado, tá errado,
tá errado, por isso que é bom essa parte branca aqui. Então, eu não é aqui no flat que eu tiro a bias, tá? Agora sim, a flat ele vai, aplica, perfeito. Agora sim, vamos rodar o primeiro step. Ele está rodando aqui. Ele está fazendo o link. Aqui eu tenho vídeos que eu explico exatamente, né, dessa questão aqui do Siri, porque você tem que fazer algumas. Se você está rodando, ele é de Windows, né? Então, para essa questão do link, você tem algumas coisas que você tem que fazer no Windows para permitir, tá? E aqui agora eu vou rodar justamente a questão da build. Esse passo aqui ele vai demorar um pouquinho. E aí eu vou ou pausar o vídeo ou vou acelerar aqui para até acabar. Bom, terminou aqui. Eu pausei o vídeo que realmente estava demorando bastante. Vamos ver quanto tempo que ele levou. Tem algum lugar aqui ele mostra quanto tempo ele demorou. É que estranho. Ele deu alguns erros. Mas no total aqui deu 9 minutos e 24 segundos. Tá? E aí quando ele, né, assim como eu mostrei no outro vídeo, quando ele termina, ele já vem, abre aqui o serial, né, já com a imagem. Se a gente der um auto stretch aqui, ó, a gente até consegue ver ela bem bacana, né? E deixa eu fechar aqui. E a gente pode ver, eu posso até vir aqui depois deletar os arquivos intermediários, né? Mas o principal é que aqui dentro do arquivo process, ele gerou tudo, aí dentro do projeto da M20, ele criou justamente aquele arquivo. Então a primeira etapa de todo o meu workflow foi feito, que é justamente o empilhamento. Eu vou pegar esse arquivo e agora eu vou fazer o pré-processamento dele, tá? Vamos para a segunda parte do vídeo. Feito então o empilhamento, eu vou agora começar justamente o pré-processamento. E aqui é uma das partes justamente que mudou do meu workflow que eu fazia, não sei, talvez ano passado, início desse ano, para o que eu estou fazendo agora, né? Então, vindo aqui para o computador novamente, eu vou abrir um software chamado GrabExpert. Tá? Esse software aqui é algo que eu não usava, eu não conhecia. E aí, basicamente, eu utilizo ele para fazer toda a parte de background extraction, que é onde eu vou remover o gradiente da imagem, e também a parte de denoise, né? Antigamente, esses dois processos eu fazia já dentro do Serial, mas com essa ferramenta ele utiliza inteligência artificial, o resultado é muito bacana, né? Então vamos vir para ele. Então eu trouxe a imagem aqui, agora eu estou usando um Mac, já saí do Windows que fica no meu mini PC lá, vim para o Mac. Então agora eu vou abrir a imagem, essa imagem, tá? Então é ela. Quando eu abro a imagem, ele já vai abrir aqui no GrabExpert, a imagem bem legal. Acho que antes de fazer o background extraction, vou fazer o crop. Então eu vou selecionar a área que justamente eu quero fazer o crop. Geralmente eu não pego inteiro, porque se eu olhar aqui nas bordas, as estrelas elas estão esticadas, porque eu não tenho corretor de coma. Na verdade, meu telescópio é bem de iniciante, né? O focalizador é 1.25, nem existe corretor de coma para isso daí. Mas deixa eu ver aqui. Aqui também não precisa ser tão perfeito também, porque depois no Photoshop eu faço ali um enquadramento melhor do que eu quero. Tá? Vou lá, aplico o crop. Aí o background extraction, o que eu utilizo? Eu utilizo aqui o modelo de AI, de inteligência artificial. Sempre importante, quando vocês olharem isso, ver se existe alguma versão mais nova. Então, no meu caso, a 1.01 é a mais nova e até a questão de denoise também é a 302. Se tiver uma mais nova, vocês selecionam e a primeira vez que for rodar, ele vai fazer o download, vai demorar um pouco mais. Como no caso eu já tenho, é só eu calcular aqui, apertar para calcular que ele já vai rodar o background aqui, extraction, ele tira bem rápido. Já tirou? A gente pode comparar o original
né, com a correção, ficou bem legal, bem diferente mesmo, tá? A imagem, a captura tá bacana, parece um desalinhamento aqui nas estrelas. Provavelmente alguma sessão de captura eu fiz, o telescópio não estava tão colimado. Bom, o que o pessoal geralmente faz agora, tá? Eles geralmente já fazem o denoise, tá? Mas eu não vou fazer o denoise, porque eu gosto de fazer o denoise só com a nebulosa. Então, continuando o processo, eu vou remover, tem uma hora que eu removo todas as estrelas, e aí eu vou ter só o background, né, só nebulosa, e aí eu faço o denoise dessa nebulosa. Eu não gosto de fazer agora. Então, basicamente, eu vou salvar. Eu vou escolher aqui arquivo FIT, né, 32 bits mesmo, salvo, e posso até deixar aqui com o sufixo GREXPERT só para saber que, na verdade, eu vou colocar B aqui para saber que é de Background Extraction. Então, essa imagem eu fiz um Background Extraction. Voltando, ela já vai aqui, eu já tenho ela, ok? Ver o tamanho, ela ficou bem menor porque eu acabei fazendo o crop dela, então ela já ficou menor. E vamos deixar abrindo agora o Serial, que a gente agora vai começar justamente toda a parte de processamento do Serial. Agora a gente vai fazer alguns passos dentro do Serial, né? Então, quando eu abri o Serial, ele deu um pop-up ali que já tinha uma versão nova. Então, eu parei aqui justamente para instalar essa versão nova, a 1.2.4. Então, agora eu estou 100% atualizado aqui no vídeo. Primeira coisa aqui no Serial, a gente tem que setar o diretório home ou o working directory, né? Então, aqui no meu caso, justamente aqui, trífida, esse arquivo process, onde tem os dois caras. Então, beleza, eu vou lá, eu vou abrir justamente o arquivo com B, o final B, que foi o que a gente trabalhou ali com o background extraction. Vamos aqui colocar esse cara. Aqui eu vou fazer alguns passos, e aí eu vou explicando bem rápido assim, mas não tem muitos segredos. Aqui é o workflow que eu faço, certamente vocês podem trabalhar com outros tipos de workflow. Primeira coisa importante fazer eu vou aqui fazer o Color Calibration, tá? Então eu venho aqui, que é o Photometric Color Calibration. Então eu vou falar qual que é o meu objeto, né? Ou qual que é o astro, é a M20, MC20, né? Que é a trífida. Do Find ele encontra. Eu seto qual que é a distância focal do meu telescópio, 650, eu não sei porque isso aqui não vem padrão, porque o pixel size da minha câmera já está certo, que é 4.3, 4.29. Tá? Eu forço ele fazer o plate solving e basicamente é isso, né? Então eu vou até deixar aqui no console aqui para a gente ver. Quando eu der OK, aqui ele vai justamente agora ele vai rodar o PCC, né? Photometric Color Calibration. Foi lá, já fez, né? A gente sempre consegue, aqui no Serial, a gente volta para ver o antes e o depois. Melhorou bastante. E agora aqui a gente vê, agora o próximo passo é remover a green noise, né? O verde, né? O ruído verde. Aí eu venho aqui, geralmente eu deixo 100 e dou apply. Ó, aqui a foto realmente ficou muito melhor. Vamos voltar um nível para ver. Estava esverdeado. Aqui já está uma cor bem mais legal, bem mais natural. Então, esses são os dois primeiros passos que eu faço. Photometric Color Calibration. E agora eu faço justamente, removo o Green Noise. Legal? Agora a gente vai vir aqui alguns passos que é justamente acertar a saturação das estrelas. Então, o que eu faço nesse caso? Venho aqui em Star Processing, né? Vem aqui no ícone, né, dessa engrenagem, que ele vai aqui justamente selecionar
onde eu consigo fazer a detecção das estrelas. Eu não quero fazer a detecção de todas as estrelas. Na verdade, eu quero pegar uma estrela padrão, né? Uma que esteja mais redondinha. Então, o que geralmente eu faço? Eu venho aqui, mudo o Profile Type e trabalho aqui na amplitude, no range, não para ele pegar todas as estrelas. Aqui está com 0.1 a 0.7 e mando buscar. Ele vai vir aqui e vai selecionar as estrelas, tá? Ele até selecionou bastante estrela ali dentro desse range. Feito isso, eu venho novamente nesse cara. Agora eu vou vir aqui na decovulação, certo? E aí eu vou pegar, que é o manual, desculpa, o PS from Stars, das estrelas que ele falou, PSF from Stars, e eu vou mandar gerar. Olha, aqui ele mostra justamente como que ficou a estrelinha aqui, bem legalzinha aqui que ela ficou, né? Essa tela aqui agora eu não preciso mais, eu posso até excluir esse cara, né? Ou limpar esse cara. E antes de eu aplicar, eu vou geralmente dar um zoom. Opa. Muito zoom. Pego aqui a estrela dentro da nebulosidade que eu justamente vou testar. O que eu geralmente faço? Iteração, eu vou trazer para 1. Esse cara eu começo mais ou menos com tá 0.3, eu vou colocar 1 e vou aplicar. Essa é uma imagem, ela vai talvez demore um pouquinho. Essa é uma imagem um pouco menor. Se a gente for pegar uma imagem muito grande, se eu pegasse a imagem da minha câmera lá, né, que ele pega bastante pixel, e eu for fazer esse processo na imagem inteira, vai demorar bastante. Então a gente pode pegar só um pedaço e testar só em um pedaço, né? Mas aqui ele é bem rapidinho, já até fez. E aqui eu comparo, volto e vou. Praticamente não mudou, dá para eu ser um pouco mais agressivo. Eu vou voltar onde ele estava, vamos colocar 2. Então vamos colocar 2 aqui e ver o que acontece. Ele já foi, voltei, ó, agora está bem diferente. Mas ainda na estrela, ainda a gente não está vendo uma parte mais preta nas bordas. Então dá para ser um pouquinho mais agressivo. Vamos voltar aqui. 25, vamos ver aqui. Opa, aqui já começou a aparecer o preto. Ó. E aí quando eu começo a ver, mas ainda dá para ser um pouquinho mais, vamos tentar aqui um 0,20, 0,28, acho que vai ser bom. Aqui, ó. Vamos lá, vamos voltar. Ficou bem bacana. Vamos deixar esse daqui então. Essa é a primeira parte, né? Vamos pegar, voltar a imagem. Já dá para ver até que as estrelas ficaram mais legais. E agora a segunda parte eu vou fazer justamente a questão da vou tirar a saturação. No caso da saturação, eu venho aqui, eu mudo para esse cara, eu tiro, e aqui eu posso ser, cara, bem agressivo, 0.1 aqui, tá beleza, que basicamente é para pegar todas as estrelas. Quando eu faço isso, ele mostra em roxo as estrelas que ele pegou, que ele viu que vai ter, tá saturada. Se eu fizesse esse processo antes de fazer a decovulação, provavelmente ele iria pegar mais estrelas saturadas. Mas eu gosto de fazer aquele primeiro que eu consigo controlar melhor, né, a saturação, e esse daqui é a dessaturação, ou nem sei se existe a palavra dessaturação. Mas justamente eu venho aqui em Start Processing de novo, e agora eu venho e faço dessaturação. Foi lá, aplicou. Se eu limpar e rodar novamente, viu que ó, basicamente só tem uma agora saturada. Eu posso vir aqui e rodar novamente. Tá? Não sei se tem um limite para rodar ou não, mas não mexeu muita coisa. Vamos limpar aqui. Vamos dar um zoom, por exemplo. Vamos ver o antes, ó, dessa daqui e o depois. A gente consegue ver justamente o processo aqui de dessaturação dela. Esse é o processo talvez aí que requer um pouco mais de atenção, mas é um processo bem tranquilo. Agora a gente vai justamente fazer o processo de separação. Então eu vou separar as estrelas do background.
Então eu venho aqui em Star Processing, StarNet Removal. Eu tenho que ter o plugin do o software do StarNet instalado. Eu não mostrei para vocês, né? Mas esse cara, vocês procuram na internet StarNet, tá? Acho que é StarNet 2. E aí depois ali na parte de preferências, aqui do Serial, olha, ele nem tá deixando eu abrir aqui. Eu tenho que mexer na questão de segurança. Mas, quando a gente vem aqui, você vai ter um monte de coisa que você pode mexer, o próprio Photometric. Talvez aqui eu não sei como eu mexo nessa questão aqui. Aqui é onde eu acerto os scripts, etc, né? E aí eu tenho justamente toda a parte aqui do StarNet, ok? Deixa eu tentar rodar o StarNet, senão vou ter que dar permissão para o software. Então aqui vem StarNet Removal, ele não deixou, tá? Então eu tenho que vir aqui no Mac. Bom, eu acertei toda a questão aqui da segurança, né? Da instalação. Então agora sim eu venho, StarNet Removal, né? E aqui basicamente eu só marco essa opção aqui já para ele fazer um pré-stretch da imagem. E eu vou justamente executar. Ele vai demorar um pouquinho, nem tanto. Que aí ele vai separar. Qual que é a ideia aqui? Ele vai separar. Ele vai detectar tudo que é estrela, vai separar num arquivo que ele vai chamar de Star Mask e vai deixar todo o background, ou seja, no caso aqui toda a nebulosidade, num outro arquivo chamado Starless, né, sem estrelas. E aí nele sim a gente vai justamente fazer o denoising, que aí eu volto lá para o Expert e faço o denoising naquele cara. Não só o denoising, aí na verdade eu faço ele e vou fazer depois também o processamento no Photoshop, né? Então aqui vocês já estão vendo, ele já gerou. Se eu olhar aqui nos diretórios, ele vai lá criar, deixa eu colocar por data aqui, ó. Então, ele criou um Star Mask e um Starless. O Star Mask são só as estrelas e o Starless é justamente o arquivo que está aberto. E agora, nesse cara aqui, nós vamos fazer justamente o denoising para ele. Vou continuar o vídeo aqui, deixa eu abrir o GreyExpert em cima desse arquivo. Eu tinha fechado o GreyExpert, que eu acabei tendo que reiniciar. Vamos lá. Agora eu vou carregar a imagem. Qual imagem que eu vou carregar? Essa última imagem, né? Que é justamente o Starless, sem estrelas. Quando eu carregar ele, ela vai estar uma imagem com ruído. Não sei se é bastante ruído ou não, mas eu vou executar. E aqui eu vou executar o denoise, utilizando também AI. Esse processo ele vai variar muito de computador para computador. Vamos ver nesse daqui se vai ser rápido ou não, mas geralmente no Mac ele não é rápido, tá? Ele é bem demorado. Então, se ele demorar muito aqui, eu corto o vídeo e volto quando terminar. Terminou aqui, né? Então já com a questão do denoise, a gente consegue ver a versão original que tem uma boa quantidade de ruído. E aí quando eu venho com o denoise aqui, ele tirou bem o ruído, ficou bem legal. Dá uma outra cara aqui para a imagem. Então agora eu vou salvar ela, tá em arquivo FIT. Vou colocar aqui também o sufixo de, né, de denoise. Salvei, ele veio aqui, ele criou, né, bonitão aqui pra gente. E vou abrir essa imagem aonde? No Serial. Então veio no Serial, eu abro ela. Vocês vão ver que quando eu abrir aqui ela vai parecer bem estranha, quer ver? Ó? Parece bem. Eu não sei por que isso acontece, tá? Já pesquisei,
mas eu saio do Grow Expert e venho para o Sirius aqui, justamente ele fica uma imagem realmente estranha. Mas a imagem não está corrompida, ela está bem tranquila. Aqui a gente vai fazer uma parte muito importante, que assim, até agora a gente sempre trabalhou aqui com Auto Stretch, né? Se eu colocar o Linear, ele até está aparecendo aqui, mas acho que ainda está um pouco errado. Mas o que eu preciso? Eu preciso agora justamente fazer o stretch dessa imagem, né? E aí eu vou fazer o stretch utilizando justamente aqui o GHS, que é Generalized Hyperbolic Stretch Transformation. Tem outras formas de fazer também, tá? Então isso foi uma das outras coisas que eu aprendi. Antigamente eu trabalhava com histogram transformation. Agora, mas eu estou usando esse cara, gostei bastante. E aí eu vou fazer isso justamente para a gente ir para a parte quase que final, que é o pós-processamento no Photoshop. Mas primeiro a gente então tem que trazer para a versão linear, tá? Então eu vou abrir aqui. Agora vocês viram que ficou tudo preto, né? Então aqui acho que tem alguns bugzinhos aí ainda. O que geralmente aqui eu faço? Aqui eu vou passar bem rápido. Tem duas partes que eu preciso ter bastante cuidado. Essa é uma das partes e a próxima parte é justamente o Photoshop. É onde aqui vai muito mais uma questão artística, ali, muito mais uma questão de gosto pessoal. Mas o processo é basicamente o mesmo, né? Então eu vou tentar explicar o que eu faço. A primeira coisa, eu abri, o que eu faço? Eu vou aumentar aqui o meu stretch o máximo para fazer essa primeira imagem aparecer. Então quando eu vier aqui no Stretch Factor, você vai ver que a curva vermelha tá virando, ela tá mudando e aí a imagem começa a aparecer. Eu vou trazer aqui para a imagem aparecer, não ficar tão agressivo como está aqui, que já ficou muito branco, ou não muito aqui como a gente geralmente não aparece. Geralmente no meio aqui tende a ficar bom. Essa imagem aqui, ó, não tem problema que ainda está um pouco branco, mas aqui ainda no meio está uma imagem, a princípio está bacana, tá? Feito isso, dou Apply. Legal. Agora o próximo passo, eu vou vir aqui e vou mudar para Linear Stretch, que é justamente onde eu vou alinhar aqui. Toda essa parte aqui é uma parte da imagem que não tem dados. Então eu vou trazendo o máximo possível. Eu posso mexer aqui na escala para ver melhor. 5, bacana. Eu vou trazendo, ó, ela vai trazendo a imagem e vai ficando um pouco mais preto. Também não muito agressivo. Aplico. Então vamos voltar aqui nesse cara. Quando a gente trabalha, por exemplo, com galáxia geralmente aí eu mudo aqui, mudo esses para o human ou even. Mas aqui acho que dá para trabalhar com cada um dos canais. Cara, fiz isso, mesma coisa. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais os stretch, ó. Tá aparecendo um pouco mais as cores. Aqui é com muita calma, tá? Então a gente vai indo. Até eu chego num ponto, deixa eu acho que eu vir mais um pouquinho aqui, legal. Que aí, agora esse ponto aqui é bem importante. Eu posso até, viu que ficou um pretinho? Volta aqui pro Linear. Traz um pouquinho. Tá? Sem ser muito agressivo, porque depois no Photoshop a gente consegue fazer justamente os levels dele, tá? Os níveis. Eu quero aqui focar um pouco mais nessa nebulosa aqui, ó. Então, uma coisa que eu vi num vídeo, eu não vou lembrar o nome da pessoa, que cara, é o principal aí que fala de Sirius, uma técnica muito legal. Você vem aqui, você seleciona uma área, e aí você vem e aperta aqui o Symmetric Point, ele já vai colocar aqui o Symmetric Point, e você consegue dar foco mais nessas cores. Olha como ele vai dando foco mais na cor que eu selecionei. Claro, eu não posso ser muito agressivo também. Essa parte aqui é ajuste bem fino, beleza? Vamos pegar aqui mais essa parte aqui, ó. Vamos lá. Pô, muito. Agora, beleza. Eu posso até vir no preto aqui também. O preto aqui ele vai pegar o Symmetric bem pouquinho. Mas ó, só para vocês verem aí o que ele faz. Então assim,
Rosa aqui eu tô dando mais contraste. Ah, uma coisa importante, vamos supor que eu quero dar mais contraste nessa parte aqui. Então eu venho, seleciono, e aqui eu aumento bastante essa questão que esse cara dá mais contraste. Olha como ele deu contraste bastante com as outras cores, entendeu? Aí é uma questão de gosto pessoal de ir testando muito. Eu não gosto de ser muito agressivo, é difícil de controlar, ó. Pô, esse ficou legal, hein? Vamos só aqui pegar talvez um pouquinho mais dessa cor. Aí, ó, deu um brilho e mostra bem a nebulosa, tá? Feito isso, acho que já tá legal, né? Eu posso salvar a imagem novamente. Então, lá naquela minha imagem lá que eu fiz com o Grexpert já tenho isso. Mas agora eu vou mandar para o Photoshop. E para eu mandar para o Photoshop, eu preciso mudar aqui para TIFF. Então, ao invés de FIT, eu mudo para TIFF e vou salvar ele em 16 bits para o Photoshop entender. Então, eu peguei, salvei, já vou ter uma imagem aqui do tipo TIFF, que é a imagem que eu vou mandar para o Photoshop. Estamos quase no final. De volta aqui para o computador Windows, né? Então eu já tenho a imagem aqui ela já está linear, então eu até consigo abrir ela aqui, ó, que bacana que ela já está bem bacana. Vamos trabalhar agora a última parte aqui no Photoshop. Se vocês não tiverem o Photoshop, dá para fazer praticamente tudo que eu vou fazer aqui no GIMP, normal, tá? Então, o GIMP ele tem a questão lá de fazer o balanço das cores, ele tem a questão dos levels também, dá para fazer bastante. O que o GIMP não tem muito vai ser a questão do Hall aqui, do filtro Hall, que é geralmente esse Camera Hall Filter. Mas aí você pode talvez fazer essa última parte ali no qual que é aquele Photoshop? Lightroom, tá? O Lightroom Mobile, por exemplo, ele é de graça, né? Então dá pra gente fazer. Então aí é trabalhar com o que temos em mãos, né? Vamos lá, o que eu faço aqui no Photoshop? Então o Photoshop, a primeira coisa que geralmente eu faço é o Auto Color. Então ele vai pegar, vai balancear toda a questão das linhas, das cores. Ele já traz uma imagem bem diferenciada, bem legal. E aqui eu vou fazer o ajuste dos níveis. Então os níveis RGB eu venho um em cada. O R já está bem legal. O green também está bem legal. E o blue, pô, tá bem legal. Não sabia que eu tinha alinhado tão bem assim. Mas aqui a gente pode fazer esse alinhamento. E aqui a gente vai trabalhar com a principal ferramenta, né, que são as curvas, que a gente vai começar a trabalhar um pouco mais contraste, a gente vai trabalhar um pouquinho mais a questão dos escuros, enfim, né? Então aqui, isso aqui é muito gosto pessoal, tá, gente? Então, tem que ir lá, vocês têm que fazer o que vocês gostam de fazer, tá? Até assistir vídeo explicando um pouquinho o que é cada uma das coisas. Mas assim, aqui a gente basicamente é onde tem os dados, né? E aqui você vai trabalhando conforme você quer. Vou dar OK, acho que ficou legal. Isso aqui a gente consegue fazer, vocês conseguem fazer no GIMP muito simples. E agora essa parte aqui que é o Camera Raw, que é o final. Vou passar bem rápido também, tá? Porque senão o vídeo já deve estar gigante já. Então geralmente eu trabalho um pouquinho a exposição, contraste um pouquinho só. Não, esse light aqui eu não vou até tirar um pouquinho, tá muito claro o meio. Shadow, não. White geralmente eu utilizo muito mais quando eu estou fazendo para planeta, nem tanto aqui para nebulosa, mas eu vou tirar um pouquinho. O black principalmente para a lua, quando a gente está vendo ali os mares da lua. A questão da cor aqui, a gente pode mexer na cor, mas o que eu gosto de mexer bastante ali vai ser ali no mixer, né?
mas a cor, saturação, não. Essa cor eu não vou mexer aqui, eu vou mexer direto nos... tem o efeito aqui de claridade, às vezes é bacana. Ixi, não ficou legal. O de Reis aqui, o de Reis é bacaninha. Cadê o Color Mix? Esse cara que eu gosto de mexer mais. Então, na saturação. Então, o que geralmente eu faço? Eu clico nesse ícone aqui e venho aonde eu quero fazer a saturação. No azul, clica, vou trazendo um pouquinho, beleza. Tá no laranja? Trago um pouquinho, ó. Olha como fica bem, sem ser muito agressivo, tá? Ó, o verde aqui, ó. Ó, se eu coloco muito verde, deixa a imagem. Ah, tá bom. E aí, o final aqui, vamos trabalhar um pouquinho aqui no Sharp. Se eu for muito agressivo, tá, fica bem. Ele traz muito ruído, ó. Vocês conseguem ver muito ruído daqui. Que... Não quero mais você. Colocar um pouquinho de sharpness, tá? Que é justamente aqui deixar um pouco mais afiado. Aqui geralmente você vai ver mais essas partes. Aí o noise reduction, cara, a gente já fez muito noise já na questão do Expert. Então aqui, sem ser muito agressivo também. Ó, 20. Acho que tá legal, hein? Ok, temos a imagem. Já ficou bem legal. Agora eu vou vir aqui justamente, eu vou salvar essa imagem, continuo salvando ela. E chegamos finalmente no último passo, que agora eu vou fazer o quê? Eu vou juntar esse background com as estrelas, beleza? Vamos lá. Trouxe o arquivo de novo, tá? É esse arquivo TIFF. Vou abri-lo aqui no Grex, no Serial. Então, essa era a imagem antiga. Quando eu abri essa nova, ó, é outra coisa, né? Tá bem melhor. Vou salvar ela novamente como fit, tá? Então, vou até salvar, selecionar o mesmo arquivo, volto para 32 bits, que é o que eu preciso fazer, e agora eu vou juntar tudo. E o juntar é justamente ali em Image Star Processing, aí tem Star Recomposition. Então aí eu vou lá, vai abrir essa telinha, eu escolho a imagem que está com o background, já com stretch, no caso aqui é justamente a Starless com D, que é esse cara aqui, né, que é a que eu acabei de salvar. Ele já até apareceu, e eu venho aqui e vou escolher a Star Mask, que foi aquela primeira gerada ali que o próprio plugin aqui do StarNet colocou. E aqui ele já começou a colocar estrelas. Aqui o processo é muito simples também. Você vai escolhendo o fator de stretch que você quer em cima desse parâmetro. Então, vamos supor, se você ser super agressivo, cara, eu vim aqui, ele vai colocar todas e vai colocar uma saturação gigantesca. Se eu venho para metade, ele já vai colocar menos. Se eu vou tirando, vai colocando menos. E aí é uma questão muito de gosto pessoal. Teve uma das fotos que eu postei, agora eu não lembro se foi no Instagram ou se foi no Astrobin, que a pessoa perguntou, pô, como você consegue fazer a remoção das estrelas, né? Na verdade, existe um plugin, né, que você consegue fazer remoção de estrela, mas geralmente eu faço aqui. Cara. Eu vou vendo aqui o Star Mask, o que eu vou gostando, o que eu não vou gostando, tá? E vou pondo, não tem muito segredo. E depende muito da imagem. Tem imagem que eu gosto de mais estrelas, tem imagem que eu gosto de menos estrelas, tá? Essa aqui, vamos ver. Não vou ficar parando muito. Mas ó, aqui pareceu bacana, né? Tá bacana? Vamos, se eu colocar menos estrela. Menos estrela não tá tão legal. Um pouquinho mais de estrela. Difícil, né? Decidir. Mas vamos deixar assim. Feito isso,
eu vou aplicar, tá? E agora ele vai justamente fazer... eu apliquei aqui, né? Aqui eu posso até mexer no stretch também, mas eu não quero. E vou dar o close, certo? O close, ele foi lá, ele tem uma imagem, só que ele não salvou. Aqui ele só juntou. Então, é extremamente importante a gente salvar, porque senão faz isso tudo e fecha o software e não tem nada. Então, vem aqui, vamos chamar de result, por exemplo. Geralmente eu chamo de result. Salvo e eu tenho a minha arquivo fit. Eu posso vir também aqui, salvar como TIFF, né? Result TIFF. E posso vir terminar no Photoshop. Ou então eu posso vir aqui, inclusive, salvar já como PNG para eu postar nas redes sociais. Vamos salvar em todas essas opções. Agora eu venho para o Photoshop e vou fazer o recorte bonitinho, coloco meu nome aqui, etc. Mas a gente salvou todas essas opções. Ó, então aqui o nosso resultado. Olha que bacana, gente. Essa imagem aqui eu vou postar depois no Astrobin. Tá fechando, vou postar na minha rede social, no Instagram, no Astrobin. Mas aqui ficou muito, muito, muito legal. Então, assim, esse era um vídeo que já havia algum tempo que eu queria fazer. E é um vídeo que serve até para mim, porque no futuro eu vou ver como eu fazia processamento. Que processamento é uma coisa, é uma arte, né? Você vai sempre aprendendo novas técnicas e você vai mudando. Eu comecei processando de um jeito, só com o Serial. Coloquei o GrowExpert dentro do meu workflow. O Photoshop eu não fazia tudo o que eu fiz agora. E com o tempo a gente vai aprendendo. Tá certo? O vídeo ficou longo, desculpe por isso, mas espero que tenha ajudado. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem algum passo diferente no seu workflow, deixe o seu comentário. Se gostou, deixe seu like. E se esse é um tipo de conteúdo que te interessa, se inscreva no canal, porque sempre eu estou postando coisas sobre astrofotografia, astronomia e telescópio no geral. Tá certo, gente? Obrigado, abraço a todos e clear skies!